Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal dos Campos para a Rede. E hoje temos a honra de entrevistar Duílio, grande jogador de futebol, treinador, que vai aqui nos dar a honra mais uma vez de abrilhantar o nosso canal com a sua participação. Duílio, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É um prazer estar falando novamente com você. A internet nos permite isso, termos uma amizade à distância. Verdade, rapaz. E eu sou seu fã. Não sou tricolor, mas sou seu fã porque jogava muito, capitão, e é sempre bom falar com pessoas que entendem de futebol. E eu adoro futebol e é uma honra mais uma vez ter você aqui. A gente vai falar aí da situação dos clubes cariocas no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense na Libertadores, Vasco e Botafogo na situação ruim, mas a gente vai deixar isso aqui um pouquinho para frente. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho atual, porque o pessoal que gosta de você, a torcida dos clubes que você passou, quer saber do Willian está onde, está fazendo o quê, então é sempre bom trazer aí os craques de futebol e falar um pouquinho do trabalho atual do Willian. Olha, depois de 25 anos no futebol, né? 18 como profissional e 7 como amador, passando por várias equipes, sendo treinador de várias equipes, ganhando títulos como jogador, como treinador. Hoje eu estou trabalhando na base do Fluminense Futebol Clube. O ano passado eu estava no Sub-17, onde fomos campeões brasileiros da categoria, mas segundo lugar na Copa do Brasil e depois na Recopa, né, como eles chamam, perdemos nos pênaltis, coisas do futebol, mas os meninos conseguiram uma campanha muito grande, porque ser campeão brasileiro na categoria é muito difícil. E, gente, vou dizer uma coisa, você vê o crescimento desses meninos como jogadores, como pessoas, e você participando disso é muito legal. É muito legal porque há muitos anos atrás, long ago, como se fala, né? Nós também tivemos pessoas que, olha, nos ajudaram muito. Então hoje chegou a nossa vez e vamos esperar que a gente possa ajudar esses meninos. E ontem, no jogo do Fluminense contra o Resende, já tivemos a felicidade de ver os garotos já brilhando. Maravilha. Dá boa noite aqui para o nosso amigo Jacozinho. Ele diz parabéns, esse é fera. Boa noite, Jacó. Esse aí também foi um feraço lá do futebol nordestino. Mais um que passou aqui no nosso canal, mais um que sou fã, uma pessoa formidável também. Duílio, eu queria te perguntar, eu queria que você falasse o seguinte, sempre os torcedores, a gente falando, ele fala assim, poxa, pede para ele mandar um abraço aí para o nosso time, onde ele jogou. Eu sei que são muitos os clubes, mas só que você mandasse um alô, um abraço aí para a torcida do Fluminense, do América, dos clubes que você jogou, o pessoal sempre pede, fala para o entrevistado mandar um abraço para a nossa torcida. Então, a torcida do Fluminense, saudações tricolores. Foi o clube onde o Duílio basicamente despontou, mas antes de chegar ao Fluminense, eu passei pelo América, fui campeão dos campeões. Um abraço à torcida do América também, que eu tenho um carinho muito grande, e a sua torcedora mais fervorosa, a tia Ruth. Um beijo no coração dela, porque ela é uma pessoa que eu amo de paixão. E a torcida do Curitiba Futebol Clube. É muito triste a gente ver o time onde nós começamos a dar os primeiros chutes, onde meu pai foi o maior artilheiro do futebol paranaense, jogando pelo Curitiba. Hoje o Curitiba está na Série B novamente, por gestões que não são tão legais quanto as que deveriam estar. Vamos esperar que essa gestão agora consiga elevar o clube à imagem que ele merece. E a Portuguesa dos Esportes, a nossa querida Luzinha, que, sabe, está batalhando para voltar à hegemonia do futebol paulista primeiro e depois ao brasileiro. A caminhada é grande, mas vamos torcer. E lá em Portugal eu joguei por mais foi o Sporting de Portugal, o Estrela da Amadora, a Ovarense e o Portimonense, onde encerrei a carreira. Um abraço a todos, um abraço àquele povo português que mora no meu coração. Maravilha. O pessoal está começando a interagir conosco, o Jonatas Dantas está acompanhando o trabalho. Obrigado, Jonatas.
o Roberto Pereira, que diz que você foi grande zagueiro, fera e um profundo conhecedor do futebol. Um abraço, Brasília. Isso. E também aqui o Luiz Antônio, para um Luiz, bate-papo, grande abraço, Luiz. um grande abraço. Duílio, você é ídolo de muita gente. Quem foi ou foram, ou ainda são, os seus grandes ídolos no futebol? Olha, do futebol mesmo, eu tive um que eu não vi jogar, não lembro de ter visto jogar. Eu só sei que eu tenho as fotos que eu entrava em campo com ele, foi meu pai. Esse foi, como a gente fala na gíria, né, o cara. Mas só que eu não vi. Agora, teve várias pessoas que a gente foi aprendendo e fomos conhecendo, e fomos nos conhecendo, e joguei com essas pessoas que eram grandes jogadores. Tinha um que era uma pessoa fantástica, que era o Sérgio Valentim, que foi goleiro na época do São Paulo, depois se transferiu para o Curitiba, e eu aprendi muito com ele, era uma pessoa fantástica. O Vicente, que jogou no Santos, zagueiro também, o Oberdan, que já estava em final de carreira quando eu fui jogar, né? Fomos estrear no Brasileiro, e ele falou assim para mim: hoje vai ser o dia de você brilhar, porque seu pai me ajudou quando eu comecei. Vê só, ele com 17 anos. Ô, professor Lanceta, grande abraço. Sei que o senhor já está melhor, muito melhor da Covid. Graças Um a grande Deus. abraço, professor. E ele falou assim: hoje deixe comigo e você fique na sobra que você vai ser o melhor jogador em campo. E não aconteceu diferente. Então foram jogadores que passaram. Outro zagueiro que jogou no Corinthians, no Flamengo, seleção brasileira, Luiz Carlos, uma pessoa fantástica também, sabe? Então eu fui aprendendo com grandes jogadores e graças a Deus a minha formação como família foi excelente, e como jogador eu tive grandes jogadores para me orientarem na minha carreira, e hoje a gente tenta orientar esses meninos na base como eu fui orientado. Sensacional. Mandar um abraço para o Carlos Alberto Lanceta, gente finíssima, também esteve aqui conosco. O professor Lanceta é fantástico. Dá um show de conhecimento e humildade, muito legal. Parabéns, Lanceta, graças a Deus. Bom te ver bem, meu amigo. Um abraço, que Deus te abençoe. Também a Andréia Tricolor, Andréia Baijão, está sempre conosco. André, um beijo nesse coração, André. Isso aí, estou falando. Você, chega aqui, muitos, graças a Deus, muitos fãs. Você é querido. Eu vou falar muito da sua vida, pessoal. A gente vai falar de futebol, mas não tem como deixar de falar. Você fala muito de família, é muito legal. Da outra vez você falou também. Na verdade, você e sua esposa têm quantos filhos e netos? Que eu vejo lá cada foto linda, você é super carinhoso. Fala um pouquinho da tua família, Luiz. Olha, eu sou casado há 37 anos só, né, com a mesma pessoa. Isso aí já é muita gente acha um recorde, mas onde vai a corda, vai a caçamba, não tem jeito. Graças a Deus. Tenho 2 filhos, o Bruno, que hoje é treinador da Next Level, né, e foi campeão no domingo passado, mais uma vez com os jogadores dele. Ele me deu 2 netos, a Sofia, e que é o xodó do vovô, não tem jeito. A Sofia é o meu calo, sabe? É a menina que eu não tive, eu tive 2 filhos, e aí Deus me deu essa oportunidade de ter a Sofia. A Sofia é fantástica. E depois, agora veio o Lucas. O Lucas vai ser o artilheiro do vovô, porque, nossa, eu nunca vi garoto tão sorriso. Tá com 5 meses, já tá acima de 7,5 kg, tá um chumbinho. E eu tenho outro filho, Vinícius, que está morando na Suíça, mora fora, por causa da pandemia. Estou tendo o prazer de tê-lo em casa, né? Porque ele não pode voltar, porque a passagem dele é via Portugal. E está tudo fechado. Então, essa é minha família. 2 filhos, 2 netos, uma nora espetacular. E se Deus quiser, uma outra nora que se meu filho casar também vai ser muito bom. Família é a base de tudo. Amém, maravilha. O Roberto Silva, jornalista, está sempre conosco aqui, participando das lives, tem um programa muito bacana. Ele entrevista jogadores brasileiros que estão no exterior, mas em clubes pequenos, jogadores que não têm muita visibilidade aqui para o Brasil, então ele vai lá e faz sempre uma entrevista muito bacana. É o blog do Roberto Silva, e ele faz uma pergunta: com quem você formou uma dupla mais afinada, com Vica ou Ricardo Gomes? Foi com o meu compadre, o Ricardo Gomes. Ele é padrinho do meu filho mais velho.
e ele chegou com 18 anos, eu estava com 26, ele com 18 anos, ele subiu dos juniores. Na época que estávamos sem zagueiro, ele já tinha, já sabia jogar, então não precisou fazer muita força para que ele se tornasse o grande jogador que ele se tornou. Então foi a dupla que nós fizemos mais sucesso. Sensacional. A Andréia diz, família linda, que Deus abençoe. Amém, amém, amém. Amém. E o Eduardo Nassar é um amigo que eu fiz pelas redes sociais também. Um abraço, Eduardo. E ele fala do Ilho, saudações da Coxa Branca. Ele é lá de Curitiba. Saudações, Eduardo. Um grande abraço. Sensacional. Muita gente bacana. Sejam todos bem-vindos. Mandem suas perguntas, façam seus comentários. Temos aqui um craque de futebol aqui para nos dar uma aula. Então, fiquem à vontade aí, todos os internautas. Duílio, você conquistou títulos praticamente por onde passou, ou em todos os clubes, até como treinador. Parabéns. E eu queria... Mas o seu auge, a gente sabe que foi no Fluminense, no futebol carioca. E aí hoje a gente vê Fluminense e Flamengo na Libertadores, muito bem, fez uma campanha fantástica o Fluminense, que muita gente nem acreditava. Eu mesmo falava que acreditava que o Fluminense ficasse ali entre os 10, mas não na Libertadores, e até caso o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil, o Fluminense já entra na fase de grupos. Maravilha para um clube que não tinha essa expectativa toda. Então primeiro foi o trabalho do treinador que foi embora, o Helman, né, o Odair Helman, excelente, depois o Marcão com o menino ali, com o Ailton, e aí deu tudo muito certo, né? E o Flamengo, no finalzinho, deu uns vacilos, mas acabou campeão. Só que a gente olha e a gente vê um contraste muito grande. 2 gigantes do futebol carioca na Libertadores e 2 na segunda divisão. Como você falou aí, o teu Curitiba também, infelizmente, na segunda divisão. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação, até falasse do Fluminense, dos garotos do Fluminense. O Fluminense aproveitou muita gente da base, né? O Fluminense vem fazendo um trabalho sensacional, mas falasse um pouquinho desse contraste, que é triste para a gente que gosta do futebol, que a gente está aqui no Rio de Janeiro, vive o futebol do Rio de Janeiro está mais perto da gente, eu sou Flamengo, não é porque eu sou Flamengo, eu falando de futebol, falando de futebol, respirando futebol, eu quero o futebol carioca, né, os 4 ali equilibrados. E aí é uma disparidade muito grande, 2 na Libertadores, 2 na zona do rebaixamento, uma Série B, na zona do rebaixamento não, na Série B, uma Série B que será dificílima, pelo menos é o que promete aí, porque tem muitos clubes, 5 campeões brasileiros. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação aí. Um lado feliz, mas por outro, eu acredito que você também fique triste em ver o Vasco e o Botafogo, os 2 juntos lá na segunda divisão. Foi muito mal para o futebol carioca. Isso aí é fato, não tem como você negar isso, que eu, pessoalmente, e toda a pessoa que gosta de futebol, principalmente o carioca, vai sentir. Todo mundo falou, mas poxa, o Flamengo não podia ter sido campeão. Não, o Flamengo foi campeão porque era a melhor equipe, tinha o melhor plantel, e infelizmente as pessoas não enxergam isso. E aí o que acontece? O Flamengo foi campeão, o Fluminense fez uma campanha que ninguém esperava, foi comendo pelas beiradas, uma coisa, sabe, fantástica. O Odair conseguiu tirar o melhor de cada jogador, botar essa equipe para jogar. Claro que ele tropeçou aqui e ali, mas a equipe foi conseguindo. Depois o Marcão, fazendo a tabelinha com o Ailton, conseguiu deixar a equipe em 5º lugar. E hoje, se no domingo o Palmeiras ganhar do Grêmio, o Fluminense entra direto na chave de grupo da Libertadores. Vai ser bom para o futebol carioca, vai ser bom para o Fluminense, que estava precisando disso. A torcida vem cobrando muito, claro. É uma equipe que, sabe, o Fluminense é diferenciado, e essa mescla de jogadores mais veteranos com jogadores mais novos sempre surtiu efeito. E eu penso que tem um jogador que foi o pilar dessa história, de toda essa história aí, o Frederico, uma pessoa fantástica. Eu acho que ele soube fazer esse grupo. O Nenê, nessa reta final, voltou a ser o Nenê que todo mundo gosta de ver jogar. Então, os meninos jogaram, os meninos. Martinelli foi olha, um cara assim, fora do normal, sabe, para a idade dele, 19 anos, parece um veterano jogando ali na frente da zaga. Então, eu acho que o Fluminense conseguiu se encaixar, e graças a Deus, para a torcida tricolor, para o futebol carioca,
duas equipes estiveram lá na frente. Em contrapartida, sentimos muito, eu fiquei muito chateado, porque é o futebol carioca que está em jogo, não são a rivalidade. Claro que existe a rivalidade e é sadia, mas infelizmente gestões de pessoas que muitas vezes tentam fazer o seu melhor, sabe, é muito complicado. Muitas vezes não conseguem fazer o seu melhor porque de gestões passadas, muitas dívidas, muitos problemas, a escolha dos jogadores que não têm um nível muito bom, porque muitas vezes só querem estar, não querem ser. Tem jogador que quer estar num time grande, ok, num clube grande, mas ele não quer ser o protagonista da situação. Ele quer estar ali ganhando seu dinheirinho, aconteça o que acontecer, ele, quando acabar, o empresário vai tirar ele dali, vai embora e ponto. Então foi muito ruim o futebol carioca, foi muito estranho tudo isso aí, mas a gente sabe que o futebol carioca é muito forte e, se Deus quiser, agora, esse ano, vai dar a volta por cima. Tá certo. Vamos só falar aqui, o Jonatas faz uma pergunta para você. Qual o jogo mais difícil do Campeonato Brasileiro de 84? Foi a final com o Vasco. Foi a final com o Vasco, sabe, eles tinham, na época, tinham o melhor ataque, nós tínhamos a melhor defesa, então era a melhor defesa contra o melhor ataque e prevaleceu a melhor defesa. O Romerito fez aquele gol e depois do jogo do Curitiba, quando nós empatamos de 2-2, os outros 5 jogos nós não tomamos gol. Então foi muito legal. Eu acho que prevaleceu o espírito de grupo e, graças a Deus, essa equipe se tornou uma equipe na ponta da língua de todo tricolor que gosta do bom futebol. Verdade. O Carlos Alberto, lá da ONG Caraíbas, de Goiás, ele tem um projeto lá com muitos garotos. Parabéns, Carlos Alberto, ele disse que a resenha é maravilhosa. Boa noite, Carlos. Carlinhos Silveira fala que você é um vencedor, um exemplo para muitos profissionais. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Carlinhos. Obrigado. O Neudimar, meu amigo professor Mazinho, ele faz uma pergunta que você até já respondeu. Qual foi o jogador que você se espelhava? No caso, foi o seu pai, que era atacante, não é isso? Olha, meu pai era atacante, mas tem sempre aquele que joga na defesa que você tira algumas coisas boas. E eu tirei um pouquinho de cada um, e eu gostava muito de um jogador que jogava no Palmeiras, e tinha muita força, chamava-se Luiz Pereira. Sensacional. E, sabe, era um jogador que arrancava, gostava de atacar. Eu, como zagueiro, sempre gostei de atacar e de fazer gols. Então, eu levei isso para quando eu estava de treinador. O meu time não importava se eu tomasse 2, 3, desde que fizesse 5, 6, porque o gol é o bonito de ver. Então, todas as equipes que eu treinei sempre jogaram para frente e fizeram muitos gols. E, sabe, eu fui um zagueiro que também fiz gols. Eu acho que eu devo ter feito, se eu for contabilizar, acho que eu fiz uns 50 gols na minha carreira. Acho que já é muito bom para um zagueiro. Tem muito atacante que passa a carreira toda e não faz isso. Mas muito bom. O Arnaldo Freitas diz, Arnaldo Freitas, da cidade de Ribeirão Preto, lá do futsal, a ACR, ele pergunta quais foram os primeiros passos no seu no futebol, se foi no futebol de campo ou futebol de salão, porque ele tem aqui um futsal, alguma coisa do futsal. Olha, eu fiz o meu primeiro teste no Dente de Leite do Curitiba e comecei de atacante, e o treinador olhou para mim, eu já era grande, para a idade, para 13 anos eu já era grande, muito grande. Ele perguntou se eu sabia rebater bola, e eu fui tentar rebater bola, e quando ele me chamou, ele falou: você vai ser meu zagueiro. Nunca mais saí dessa posição. E joguei futebol de salão sim, mas não foi o futebol de salão que me levou ao futebol de campo, não. Agora, na base do Fluminense, nós temos muitos jogadores que saem do futebol de salão, vão para a base, e, olha, eles são muito diferenciados. Eu acho que o futebol de salão é uma forma e uma força para que o jogador aprenda a fazer aquilo que hoje nos falta, que é o drible curto, é a coragem de atacar, aquela coisa que, sabe, aquele futebol moleque que a gente gosta de ver. No futebol de salão você consegue, aparece craques, aparece jogadores fazendo coisas com a bola, e que aquela bola pequenininha é mais difícil. E na época que eu joguei, a bola era pesada, hoje ela é mais leve, mas o futebol de salão sim revela grandes craques. Tanto é que o Fluminense hoje, jogando no Sub-20, tem o Kaique, que o ano passado foi eleito
o melhor jogador do mundo na posição, e ele veio do futebol de salão. Show de bola. Eu adoro também futebol de salão. E aí a gente vê, né? Zico, Felipe, Pedrinho, uma gama de grandes craques, grandes jogadores que vieram do futsal. O Marcelo Cunha, jornalista, ele faz uma pergunta. Como é que você vê os treinadores que terminam a carreira de jogador e já viram treinador e ficam ali emergente? Talvez o caso do Rogério Ceni, que ele já terminou a carreira e já pegou um time grande. Quando muitos falam... Pode falar. Quando muitos falam que deveriam dar um tempo, se qualificar para ir e voltar, mas aí o cara acabou de encerrou a carreira e já assume já no clube grande. Essa é a pergunta. Olha, tem muitos jogadores que quando terminam a carreira, vou citar um nome aqui, que eu acho que hoje é um grande treinador, que é o Renato Gaúcho. Ele simplesmente parou de jogar e foi treinar, sabe? Ele não foi fazer um curso, não fazer... É bom sempre fazer um curso. Você, como jogador, e eu, quando fiz os cursos, não fiz o curso, fiz os cursos aqui no Brasil, mas os meus primeiros cursos foram lá em Portugal, e eu aprendi nesses cursos coisas que eu não gostava de fazer e que depois eu tive que colocar meus jogadores para fazer, mas eu falava para eles, olha, eu não gostava de fazer isso, mas nós temos que fazer, que isso vai ser bom para a gente. Então eu aprendi, eu acho que todos os treinadores deviam fazer isso, e não simplesmente, eu saio daqui, você diz, eu sou ídolo do time tal, agora eu sou colocado como treinador. É muito diferente você estar dentro de campo e você estar à beira do campo. A diferença é enorme. Quando você senta para planejar um treinamento durante a semana, é diferente de quando você jogava, você não se preocupava com isso, você só treinava. Hoje eu vejo na base a preparação toda, que é uma semana de trabalho para que os jogadores possam chegar no final de semana e fazer o seu melhor. Eu fico imaginando como era na época que eu jogava, porque depois eu sentava com o meu preparador físico, com o meu auxiliar, com o meu treinador de goleiros, com o meu supervisor, e nós planejávamos a semana. E aí, no meio da semana, chovia e não podia fazer aquilo lá, tinha que ter o plano B, porque o jogador se machucava. E, sabe, eu acho que esses treinadores que surgiram de repente, sem preparação, hoje estão pagando um pouco o preço de não poderem estar num time, vamos lá, de Série A, e estão galgando o seu espaço. Tem grandes treinadores aí que estão na Série B, até na Série C, que poderiam estar na Série A e vice-versa. Então eu torço para que todos os treinadores que foram jogadores estudem, porque o estudo facilita você ser treinador, independente de qualquer situação, e depois você tem a sua personalidade. Põe aquilo que você gostava de fazer em campo, porque hoje fala-se muito de futebol moderno. Eu não entendo muito o futebol moderno de uma equipe que está no ataque, depois a bola vai atrasada para o meio de campo, do meio de campo é atrasada para a defesa atrasa para o goleiro, e o goleiro dá o balão para que todo mundo brigue pela segunda bola. E eu sou contra essa situação. Eu acho que primeiro você olha para frente, depois para os lados, a última opção é para trás. A última opção hoje você não tem iniciativa, você não tem personalidade de tomar a situação nas suas mãos, e aí você atrasa para o goleiro. E quando o goleiro não sabe, meu querido, dá no que dá. A gente já viu muitos goleiros entregando, muitos zagueiros entregando, que se zagueiro fosse bom para driblar, para sair, hoje é raro você encontrar um zagueiro de um nível muito bom, e graças a Deus estão começando a aparecer. Então, ontem eu vi um menino no Fluminense muito bem jogando, que é o Luan. Eu acho que esse menino precisa estar jogando para poder mostrar o seu valor. E tem outros grandes jogadores aí que estão surgindo na base de grandes clubes. Então, você se tentar se profissionalizar também como treinador. Ok. Você falou aí de um tema muito importante. O time está no ataque, e o objetivo do futebol é o gol. Não é empatar, nem ficar tocando bola para o lado. É o gol, né? O objetivo principal do futebol é o gol. Por isso que é tão apaixonante. A torcida vibra quando tem gol. Agora, tem uma moda aí de alguns treinadores que eles falam que, em vez de eles proporem o jogo, eles preferem dar a bola para o adversário para recuperar a bola e partir. Não entendo, não consigo entender essa metodologia. Eu acho que se você está com a bola, o mais importante é você não perdê-la para que você possa chegar ao gol. E aí os
Tem alguns treinadores que já defendem isso. Até o nome aí, eu até esqueci o nome. Agora mudaram tantos nomes, né? Agora é linha alta, né? Mudaram as nomenclaturas. Agora não tem mais aquele negócio do bicho no futebol. Agora o dinheiro é pago diferente. A tal da antiga, aquela mala branca ou mala preta, agora é como é? Auxílio financeiro? Não, é incentivo financeiro. Agora está tudo mudado. Então, mas por isso que o futebol está ficando, infelizmente, aí um nível tão baixo. Mas tem essa história aí de você dar a bola para o adversário para recuperar a bola e depois propor o seu jogo. Eu não consigo entender isso. Eu queria te fazer uma pergunta exatamente disso. A gente viu a última final da Libertadores, um jogo horroroso entre Santos e Palmeiras. Horroroso. Palmeiras foi jogar o Mundial, passou vexames, não jogou nada. No Campeonato Brasileiro nós tivemos vários jogos ruins, muito ruins. Aí a minha pergunta é o seguinte para você. Por que o nível do futebol brasileiro está tão baixo? Aí eu cito aqui algumas coisas. Se você pode seguir por esse caminho ou não. É uma pergunta e é retórica. Você é da tua forma. É o sistema de jogo, veja bem, o sistema de jogo em que alguns treinadores pensam mais em se defender do que atacar, eles pensam primeiro em não perder. Eles querem garantir o 0-0 e se fizer um gol, tá bom. Então, eles pensam mais em defender do que atacar. É a falta realmente de bons jogadores para que o espetáculo seja de melhor qualidade. O futebol brasileiro está pobre nesse quesito. Foi a pandemia. Para você, por que o futebol brasileiro chegou a um nível que às vezes dá dó a gente ver um jogo e falar assim, não, peraí, isso aí não me parece 2 times de Série A. Olha, eu sou suspeito de falar, porque outro dia eu estava conversando sobre isso, e foi aquilo que eu toquei, de o jogador estar no ataque, depois a bola parar no goleiro para se dar o balão. Eu até estava comentando, eu falei, na época que a gente jogava, a gente podia atrasar a bola ao goleiro, o goleiro tinha 3 segundos para sair jogando, e o jogo se tornava mais bonito, porque o jogo tinha mais espaço. Nós treinávamos mais uma posse de bola progressiva, uma posse de bola que, se nós tivéssemos a bola, o adversário tinha que vir roubar e nós tentávamos fazer o gol, e assim e vice-versa. Hoje nós temos essas táticas mirabolantes que são ensinadas nesses cursos aí, principalmente nesse curso que eu acho um absurdo o preço que se paga por um curso lá na CBF para ser treinador, mas a BTF hoje está conseguindo reduzir esse preço e vai ter a chancela também, que já conseguiu, da FIFA. Então é melhor os treinadores ficarem atentos e partirem para o curso da BTF, porque os preços serão mais baratos e a qualidade também é a mesma. Não adianta você ter uma coisa muito bonita e todo mundo fazer igual. Agora você tem que ter um jogador entre linhas, você tem que ter um jogador numa situação em que ele ache o outro, você tem que ter um jogador em que ele seja o robô do treinador e não aquilo que ele gosta de fazer. O jogador hoje não parte mais para 1 contra 1. O 1 contra 1 deixou de ser 1 vezes 1 para ser 1 vezes 1. Não é 1 contra 1, é 1 vezes 1. Todas as nomenclaturas mudaram. E aí até os próprios jogadores não se entendem mais. Antigamente era ladrão, cuidado, está sozinho. Hoje não, hoje escora, segura, sabe? Não tem, mudou muito a nomenclatura, porque tem pessoas que acham que simplesmente, por mudarem uma nomenclatura, a coisa vai ficar nova. Não vai. Futebol não muda. São 11 jogadores, uma bola, 3 caras de preto apitando, o árbitro e 2 bandeiras. Só que daí os mais inteligentes, aqueles que querem um futebol mais sério, inventaram um tal de VAR. O VAR veio para destruir o futebol. Antigamente o gol era objeto de desejo de todo mundo. Hoje a gente fica esperando que o VAR possa fazer com que todos nós vibremos ou não, porque ele procura uma forma de anular o gol. O VAR não procura uma forma de você ver o gol, não. O VAR procura uma forma de anular o gol. E, poxa, no último jogo, no jogo do Flamengo contra o Internacional, aquele gol do Gabigol, antigamente, o Gabigol se prevaleceria, né, se estaria prevalecendo de uma situação de estar impedido para fazer o gol. Ele ficou ali impedido para fazer o gol. Não, mas ele estava atrás da linha da bola quando a bola foi cruzada. Só que o VAR não mostrou que o Everton,
quando a bola foi chutada, ele já estava à frente dos zagueiros do Internacional. Então, quem dirige o VAR também não está trabalhando, não digo que esteja ajudando uma equipe, mas não está trabalhando no sentido de ser honesto com a situação. E ontem nós vimos, sem VAR, o Fluminense jogando com o Rezende e uma situação vexatória para a arbitragem do futebol carioca. 2 lances anularam, não deram um pênalti, em que o goleiro do Rezende se jogou em cima do atacante do Fluminense, e depois o gol de cabeça anulado, o volante do Fluminense veio de trás, o Bandeira corre para o meio do campo porque foi gol, e o juiz anula. Quer dizer, sabe, não é você querer dizer que o cara estava de má fé, mas, sabe, a gente não deve julgar os outros. Mas aí você passou tanto tempo no futebol que você diz assim, não está certo. Então, hoje, eu vejo que está faltando um investimento maior na base, poucos clubes investem na base, a qualidade do jogador que sobe ou é forte, ou tem muita força, ou corre muito, ou tem muita velocidade, tem pouca técnica. Os Paulo Henrique Gansos estão acabando no futebol. Aquele jogador que cadenciava, que jogava bonito, aquele jogo bonito, vai ficar na memória de muita gente, porque hoje tornou-se, Roberto, tudo muito rápido. Tudo é muito rápido. A grama é baixa, a grama é molhada, a bola fica rápida e todo mundo tem que correr. Ninguém põe o pé na bola e toca a bola. Aí eu escuto muita gente dizer assim, eu prefiro ver o jogo do futebol inglês, espanhol, italiano, do que ver um jogo de futebol brasileiro. Gente, se nós estamos perdendo para a Europa, que ganhou poucos títulos mundiais, o Brasil é pentacampeão mundial, com a sua irreverência. Nosso jogador mais irreverente com a bola é o Neymar. Se ele só fosse irreverente dentro do campo, nós ficaríamos felizes. O problema é que ele também apronta fora de campo e não é exemplo para ninguém. Isso aí, meu amigo. Dá boa noite para Fátima Dantas, é minha irmãzinha querida, está lá no Rio Grande do Norte. Boa noite, Fátima. Tem uma família grande, rapaz. Sou nordestino, 8 filhos, mas o meu avô tinha 20 e poucos filhos, tem muitos primos, né? A família, graças a Deus, uma família grande, unida, muito, muito bacana. Humilde, mas muito unida, muito bacana. A gente, agora, tivemos uma pequena polêmica aí, porque o Lisca falou que a Copa do Brasil está para começar dia 9, com 80 clubes. E a maioria dos clubes da Copa do Brasil, os que entram agora, principalmente, são clubes que disputam a terceira divisão, a segunda, a quarta divisão, são clubes que não têm muito investimento. E aí, nós estamos, infelizmente, no auge da pandemia, morrendo gente à beça, muita preocupação. O Lisca falou que, para ele, deveria adiar o início da Copa do Brasil, pelo menos 15 dias, para ver se acalma mais essa situação. Porque os jogadores dos clubes com menor investimento, eles não fazem teste de Covid 2 vezes na semana, a CBF não banca, a verdade é essa, não banca, e os clubes pequenos não têm esse dinheiro para dar toda essa estrutura. E aí gerou uma polêmica aí, se começa a Copa do Brasil terça-feira, se não começa, se espera um pouquinho. Você que vive do futebol, viveu como jogador, ainda vive hoje, trabalhando no Fluminense, e esse dia a dia, e essa pandemia aí, com números absurdos. Se você tivesse o poder de decisão, inicia agora ou segura, dá uma segurada, deixa acalmar e começa daqui a 15 dias, um mês, o que você faria, Duílio? Daqui a 15 dias vai estar a mesma coisa. Enquanto a gente não for vacinado, enquanto todos nós não fomos vacinados, vai ficar uma coisa muito difícil, porque perderam a mão da situação. Os poderes que comandam o Brasil dão poderes para algumas pessoas, e essas pessoas não conseguem fazer com que as coisas andem. Todo mundo quer mandar no Brasil, não deixam quem foi eleito mandar de verdade. Todo mundo quer dar o seu pitaco. É que nem quando você é treinador, todo mundo quer dar um pitaco para ver se arruma a casa, mas ninguém está lá o dia a dia para saber como é que é. Sem contar com essa guerra política que tem aí, que é uma coisa triste da gente ver todos os dias, porque se você for ver jornais ultimamente, nós tivemos foi erradicado muitas doenças do Brasil. Você não morre mais de infarto, você não morre mais de AVC, você não morre mais
de sequelas que ficam na sua vida, você não morre mais de câncer. Ultimamente você só morre de Covid. Então as outras, isso é uma coisa fantástica, porque a Covid veio e erradicou todas essas doenças. É complicado você escutar jornais e a gente fica, se você não estiver bem mesmo de cabeça, você vai entrar em parafuso, porque eu saio para trabalhar, eu levo 1 hora de onde eu moro até Xerém, eu passo por ônibus lotados, vans lotadas, filas de ônibus, pessoas sem máscaras. Eu acho que, sabe, o Lisca falou do futebol brasileiro, da Copa do Brasil. Qual a diferença da Copa do Brasil para o Campeonato Mineiro? Quer dizer, se viajar deslocamento, de um lado para o outro, mais longe é porque vai dizer, agora o Campeonato Mineiro pode ir de ônibus, pode ir daqui para lá, quer dizer, aí não tem problema. Quer dizer, não é as pessoas, são os lugares onde se frequentam, porque se todo mundo entendesse que tem coisas simples para se fazer, que é usar máscara, lavar a mão com água e sabão e passar álcool e ponto. Você vai estar sempre bem tranquilo. E a vacina vai ajudar muito. Só que aí vem a parte política, vem muitas situações que nós não temos que entrar no caso, tem pessoas capacitadas para isso, e toda hora tem um entendido, né? Uma pessoa que estudou para isso, fala uma coisa e o outro vem falar. Hoje eu li um artigo que a cloroquina foi liberada. Gente, isso aí já vem batendo em tudo que é lugar. Sabe, tem coisas que a gente não sabe, tem horas que cansa. E nós estamos cansados, nós apertamos a tecla do deixe para lá, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, porque é muito fácil você dizer fique em casa, quando você ganha 30, 40, 50, 100 mil por mês, e falar para o pai de família que ganha um salário mínimo, fica em casa, e aí ele olha o filho chorando, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar em casa esperando, aí ele sai e vai trabalhar, e aí ele volta e pega a Covid, e passa a Covid para a esposa, e daqui a pouquinho esse pai de família não está mais aí. Por quê? Porque simplesmente você desobedeceu uma regra básica, o respeito ao ser humano. Esse respeito ao ser humano nós estamos perdendo, e já vem de muito tempo perdendo. Depois que inventaram a internet, depois que inventaram os blogs, depois que inventaram Facebook, Instagram, Twitter, todo mundo só quer falar dos seus direitos, os deveres e o respeito ao próximo acabou. Acho que tem uma parte da população, uma grande parte da população, eu moro aqui no subúrbio, eu moro aqui em Madureira, e eu trabalho, geralmente eu trabalho na Zona Norte, e pouquíssimas pessoas de máscara, pouquíssimas, e a gente sabendo do risco. Eu trabalho externo, eu procuro, primeiro, né, eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, mas eu tenho que fazer minha parte, como você falou. Só que, às vezes, as pessoas olham para mim, por eu estar de máscara, em alguns bairros aqui mais para baixo, Oswaldo Cruz, vai descendo, Bangu, as pessoas te olham como se você fosse um ET. Quando todo mundo fala assim, gente, não chega muito perto, não é o momento de estar tão colado, não é o momento de estar sem máscara, não é o momento de não usar álcool em gel. Parece que as pessoas te olham, Duílio. Não, você está de máscara, por que você está de máscara? Tipo assim, está com nojo de mim, não quer ficar perto de mim? Não, agora, Roberto, você já viu, tem uma moda nova agora de usar máscara, usa a máscara aqui, ó. O nariz fica de fora. Eu falei, gente, sabe, aí você vai ver aí, tem morrido muita gente, claro, de Covid. É uma coisa muito triste, você fica triste. Eu perdi um amigo de 42 anos, um cara forte, um cara muito forte, uma saúde de ferro, mas ele tinha um problema muito grave, e depois ele pegou uma leptospirose. E quando ele foi internado com a leptospirose, dentro do hospital, não teve jeito, ele pegou a Covid. E aí pegou a Covid aonde? Dentro do hospital. Eu tive um problema, tive que parar no hospital já algum tempo atrás, e cheguei lá, eu assustei. Um hospital particular, um hospital de renome aqui no Rio de Janeiro, parecia o SUS. Aí eu olhei, cheguei para a moça e falei assim, moça, onde é que está a emergência?
Ela falou assim, meu senhor, agora aqui virou tudo Covid, o senhor vai ter que entrar por trás, aonde era a urgência, agora virou emergência, o senhor vai lá. Eu cheguei lá, tinha 3 pessoas. O cara que estava atendendo, o médico e eu. Não tinha mais ninguém lá dentro. Aí eu fui atendido, graças a Deus não era nada, mas, sabe, eu vi o desespero das pessoas, o desespero da senhora que estava segurando a porta, devia ter na sala, eu acho que umas 60 pessoas numa sala que devia caber 20, e fazendo uma triagem para ver quem estava, quem não estava, e eu tive um câncer, desse câncer que eu operei, eu peguei uma embolia pulmonar, e as pessoas não sabem o que é ficar sem respirar. Você puxa o ar e o ar não vem. É difícil, é complicado, e as pessoas não têm noção o que é isso. E outro dia filmaram aí uma festa num morro aqui, e, gente, aquilo é uma loucura. E todos rapazes saudáveis, descendo o morro, depois abraçados. Aí eu falei assim, gente, as pessoas simplesmente não estão se importando se morrem ou se as outras pessoas morrem. E quem tem ficado em casa é que tem apanhado esse vírus, porque quem sai é que está trazendo para dentro de casa. Infelizmente, nossos idosos estão indo. Verdade, é muito triste. Hoje mesmo aqui, hoje à tarde aqui em Madureira, os bares lotados, lotados. O pessoal cantando, tocando e lotado. E, infelizmente, as pessoas mais vulneráveis acabam pagando o preço. Mas vamos deixar o Covid de lado, vamos seguir falando de futebol. Se quiser tomar uma água, pode tomar. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Então aí, vamos lá. É uma live Vamos caseira, a gente está aqui batendo um papo, é um prazer falar contigo. Graças a Deus, desde a primeira vez que a gente falou, você é sempre muito solícito. Show de bola. Muitos dirigentes do futebol brasileiro só pensam no próprio bolso. Eles entram no clube e o clube tem uma dívida, X. Quando eles saem, aquela é X mais Y mais E, sempre agravando. Dificilmente vai reduzir a dívida dos clubes, pouquíssimo. Eu vi um exemplo no Flamengo e agora talvez pouquíssimos clubes, mas a maioria, os dirigentes entram lá para levar vantagem. E aí acabam deixando os clubes em situações muito difíceis. O Cruzeiro, uma situação terrível. O Botafogo, o pessoal fala que a dívida passa de R$1 bilhão. O que os clubes, Duílio, poderiam fazer, no teu entendimento, para evitar isso? Não, daqui para frente vamos mudar a regra, não pode aumentar a dívida, tipo assim como a lei de responsabilidade fiscal que tem para os governadores e tal. O que os clubes poderiam fazer porque a gente vê clubes grandes devendo tanto que a gente fica até com medo da reestruturação, como vai ser a reestruturação para poder voltar aí para a Série A. Olha, você tocou numa palavra, sabe, numa frase bem legal, reestruturação. O Fluminense estava numa situação difícil quando o Triunvirato assumiu. O Fluminense desceu para a Série C. O Fluminense devia para 4 farmácias. O Fluminense devia para não sei quantos supermercados. Então, o presidente eleito, Davi Fischl, ele era recuperador de massa falida. Além de tricolor, uma pessoa fantástica, mas ele sabia como fazer. Eu estava trabalhando lá, nós estávamos 8 meses sem salário. Aí as pessoas perguntam, como é que você trabalha num lugar onde está 8 meses sem salário? Você não pode parar. Você tem compromisso. Mas os compromissos... mas você recebia? Não recebia nada. Então, o que acontece? Você tinha um fundo, tem um ditado que diz de onde você tira e não põe um dia ia faltar. Claro que faltou um dia, claro, isso é normal. Mas quando o Davi Fischl assumiu, ele me chamou e falou assim, olha, daqui para frente você vai receber. O para trás, eu não tenho como te pagar, mas eu vou fazer uma proposta. Você vai receber, a partir de agora, X, eu vou pegar tudo que está te devendo, vou dividir e nós vamos incorporar no teu salário. Tá bom? Eu falei, fechado. E quando saiu o primeiro pagamento, estava lá. O que eles me deviam e o que eu tinha que receber no contrato. Então não houve problema. E ele foi recuperando isso. As farmácias, eu vi, pagaram uma, chamaram uma lá, conversaram, ela reduziu um pouco a dívida, eles pagaram, e aí o que aconteceu? As outras também bateram na porta
dizendo que reduziam se eles quisessem. Então o Fluminense foi voltando ao seu normal. O Fluminense deixou de concentrar no Sheraton, deixou de concentrar no Hilton, para concentrar no Hotel Guanabara, no centro da cidade. Então, a despesa que era assim, diminuiu. Despesa de concentração, diminuiu. Então, legal, diminuiu. Tudo era mais barato. Tudo era na conta. Isso pode, isso não pode. Na época, viajava-se 2 dias antes para jogar em São Paulo. O Fluminense viajava à noite para jogar no dia seguinte. Então, quer dizer, só pagava uma diária de hotel, em vez de pagar 3. Então, tudo foi equacionado. Eu acho que hoje esses clubes têm que equacionar. E na época que o Fluminense desceu para a 3ª divisão, quem assumiu provisoriamente foi o presidente Manuel Schwartz, que hoje já não está entre nós, e ele queria colocar a responsabilidade fiscal nos estatutos do Fluminense. Ele queria fazer com que o presidente do clube fosse responsável sobre seus atos. Show. Como é o presidente da República, ele é responsável pelos atos que ele tem. Se ele pisar na bola, ele tem que sair. Ele vai ser responsabilizado por usar mal o dinheiro que você paga de imposto. E o Fluminense, eles tentaram, mas aí ele não conseguiu fazer isso aí. Foi uma pena, porque eu acho que todos os clubes deveriam ter isso. Se você assume um clube com o objetivo de entra 50 no bolso direito e sai 20 pelo bolso esquerdo, o clube não vai a lugar nenhum. Se você entra no clube querendo ter uma imagem que você não tinha para galgar algum posto em algum lugar, também não faça isso, é ruim, sabe? Então, entre porque você quer ser presidente, porque você quer ajudar o clube, porque o clube não é só futebol, o clube às vezes é basquete, é vôlei, é um clube social, tem os sócios que gostam de ir, tem muitas situações. Então, isso que você está falando, o que me preocupa é a Série B, hoje, você falou que vai ser muito forte, não vai muito longe, a Série B ainda não começou e o Cruzeiro não ganhou um jogo no Mineiro, se você for ver. Você tem que acompanhar tudo. Aí você vai ver, o Cruzeiro não ganhou nenhum jogo no Mineiro. Como é que faz? Como é que vai ser a Série B do Cruzeiro? Agora imagina, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Goiás, Curitiba, Vitória, Náutico desceu para a Série C. Olha o que você usa hoje no futebol do Brasil. Equipes de ponta, antigamente, que eram difíceis de jogar, que eram grandes clubes, hoje, por causa de uma administração fuleira de pessoas mal intencionadas, estão onde estão. E depois é isso. Você saiu da presidência, eu assumi, eu não quero saber se você deixou dívida, eu quero é ganhar, eu vou fazer mais dívida, aí eu começo a contratar um catatal de jogador e pago o primeiro mês, pago o segundo, e depois não tenho dinheiro para pagar o terceiro, quarto e quinto, aí eu saio da presidência e o clube que se exploda, as pessoas que se danem. Aquilo que eu falei antes, o respeito às instituições, o respeito às pessoas, porque é muito fácil hoje você dar, vamos supor assim, 200 mil para um jogador que eu já acho que é um salário do caramba, enquanto o outro que está jogando numa equipe de menor expressão não ganha 5 mil. Eu trabalhei na América como treinador, Roberto, e um dia chamei os jogadores e falei para eles, olha, nós estamos sem salário. Então, nós vamos mudar a nossa programação semanal. Nós vamos treinar segunda, quarta e sexta. E vamos jogar no fim de semana. Terça e quinta a gente fica em casa para poupar um pouco o nosso dinheiro. Aí teve um jogador que falou, professor, muito obrigado. Não vou citar o nome do jogador. Muito obrigado, porque esse dinheiro que eu gasto para vir de ônibus, de trem de ônibus, eu vou poder comprar o leite. Olha a situação. Quer dizer, é muito difícil, Roberto. É muito difícil fazer futebol hoje em dia, com as federações cobrando o que cobram, somente a Carioca, que acha que a Série B, a Série C do Rio de Janeiro deve ser cobrada igual à Série A, e ainda assim, com esses jogos de um nível baixíssimo. Então, sabe, é muito difícil você ver o futebol hoje, o nível que está chegando, e as pessoas se aproveitando. Verdade.
O Braz Campusca manda um abraço, fala que você é fera. Valeu, Braz, um grande abraço. O Braz, eu já fiz o convite para ele participar aqui dos Campos para a Rede, estou aguardando. Braz, Olha, ó, vem que vem, Braz, será um prazer ter você conosco. Um abraço, Braz, obrigado. Você fala com muita propriedade porque você vive, você conhece, você entende e você é muito coerente. Você falou aí de respeito e a minha pergunta é a seguinte: tem empresários que se acham donos dos clubes, eles alugam praticamente o clube, depois tiram os seus jogadores e deixam o clube numa situação muito ruim. Às vezes são clubes de aluguéis, clubes até às vezes que eram tradicionais, mas que hoje não estão na ponta, estão aí na Série B, Série C, e que empresários se aproveitam e usam os clubes, botam lá seus jogadores, se acham donos dos clubes, depois vão embora e deixam o clube lá com mais dívidas ainda, situações muito complicadas. E os garotos, alguns garotos que têm empresários, eu sei que da outra vez a gente falou um pouco disso, mas eu sei, é sempre bom a gente chegar, né, esclarecer o que a gente acha, o que você acha. Tem garotos que estão começando ali com 14, 15, 16 anos, já tem empresário, já usa aquele negócio todo, se acha uma estrela e muitas vezes nem vinga no futebol, como a gente fala, isso aí não vingou, né? Chegou no profissional, não rendeu, não conseguiu dar sequência. Mas eu queria que você falasse como é que você vê essa situação dos empresários que alugam os clubes, que usam os clubes, não estou nem falando dos dirigentes, presidentes, não, empresários mesmo que estão lá, prometem mundos e fundos para o clube, bota jogador, depois deixa o clube em situações ruins, e essa garotada aí, que ainda nem, né, saiu das fraldas, mas já se acha dono do mundo, se destrata treinador, e muitas vezes não chega nem a ser profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação. olha, a Lei Pelé veio permitir isso, que os empresários tomassem conta. O clube numa situação ruim, um clube pequeno, sem renda, acaba se deixando levar por esses empresários e muitos têm boas intenções e até conseguem fazer bons trabalhos. Agora outros começam e quando eles mesmo veem que os dirigentes do clube querem se aproveitar deles para algumas situações, eles largam no meio do caminho. Agora, quando você vê um empresário que coloca 7, 8, 9, 10 jogadores no clube que ele dirige, você vai ver que o nível desses jogadores não é um nível ideal. E aí o clube não consegue chegar, e aí o próprio empresário sai, leva os jogadores embora, os jogadores botam o clube na justiça, sabe? Eu acho que a Lei Pelé não veio para ajudar os clubes, e veio para ajudar alguns jogadores, nem todos. Nem todos. Então é complicado, nem todos. É muito difícil hoje você ver, e como a gente está na base, a Lei Pelé faculta que o jogador, a partir dos 16 anos, tem que assinar um contrato profissional. Como é que você tem a certeza que esse jogador vai, como você acabou de falar, vai vingar lá na frente, ou vai dar jogador, ou vai ser jogador desse clube que está investindo nele? Hoje nós temos muitos jogadores que estão nessa situação. Eu já vi jogadores espetaculares, que na base eles eram, nossa, aviões, como a gente fala, jogadores fenomenais na base, e quando chegavam no profissional, ou por timidez, ou sei lá, sabe-se lá o que, não rendiam. E quando você chega no profissional, é um mundo completamente diferente da base. Acabou, você já é tratado como uma pessoa, vamos lá, como um homem, você não é mais tratado como uma criança. Na base, você ainda é um garoto que está em formação e tudo mais, psicólogo, fisiologista, tem tudo, o Fluminense hoje é um grande clube, tem tudo isso, a gente vê, mas tem clubes que não tem isso, tem clubes pequenos que não tem isso, então eles esperam, por exemplo, fazer um amistoso contra um clube grande para ver se fica alguém, todo mundo tem um craque hoje em dia, todo mundo acha que vai achar um novo Pelé, um novo Maradona, vai aparecer um Messi, sabe, eu vejo isso o dia inteiro. Tem jogadores lá de um nível que estão na base do Fluminense, excelente, mas você não pode afirmar que esse rapaz vai ser um craque.
Agora, os empresários estão lá, eles aliciam os jogadores, não entram mais no Fluminense, graças a Deus, mas tem muitos jogadores que já têm os seus empresários, tem jogadores com 16, 17 anos que, além de ter o seu empresário, já tem o seu preparador físico, o seu personal, já tem o seu fisiologista, já tem o seu fisioterapeuta, já tem a sua própria psicóloga, não chegou nem aos 17 anos ainda. Então é muito complicado, muitas vezes, lidar com um garoto desse, só que você tem que saber quem é você quando se lida com um garoto desse, como é que você chega num jogador desse, num menino desse, porque se você não tiver conteúdo, o menino se perde, o menino vai se perder, porque a Lei Pelé faculta que qualquer clube, e aí você é obrigado a assinar um contrato. Vamos lá, você tem uma folha salarial que tem que chegar até 10 mil reais por mês, vamos colocar assim para botar um parâmetro. Mas aí tem 5 garotos do Sub-16, do Sub-17, que vão fazer 17 anos agora, tem 16 para 17 anos e precisam assinar contrato. Aí você vai chamar um garoto desse e vai dizer assim, eu vou dar R$1.000 para vocês por mês. Em vez de ser 10 mil que você tem para gastar, 15. De onde é que tu vai tirar os outros 5? Se a receita não vem. Aí você torce para um clube grande pegar um garoto desse, para ver se entra uma grana, para que ele possa pagar os outros, sabe, é tudo uma bola de neve, e você sabe que se você pegar uma bolinha de neve no topo da montanha e rolar lá embaixo, quando ela chegar lá embaixo, ela destrói casa, destrói vila, destrói as árvores, destrói tudo. E essa bola de neve hoje está no futebol brasileiro. Grandes clubes que vão continuar penando na Série B, porque o nível dos jogadores é baixo, está baixo, eles não são ruins, mas muitos são fracos. Você olha e diz assim, mas ele joga num clube grande. Não é porque você joga num clube grande que você é um grande jogador, ou que você é um craque. O seu nível também é baixo. Tem jogadores de todos os tipos. Sabe, você fica vendo, e quanto mais você assiste futebol, quanto mais teve ontem, eu assisti, na quarta-feira eu estava assistindo um jogo, eu desliguei, eu falei, não vou continuar vendo isso. E quando você falou que Palmeiras e Santos foi um jogo ruim, você foi gentil. Você foi gentil. Você foi muito gentil. Foi um péssimo exemplo de como se jogar futebol. E a gente tem que dar parabéns ao Abel, né, o treinador do Palmeiras, porque eu joguei 10 anos, eu morei 11 em Portugal, joguei 10 anos em Portugal, 10 anos e meio futebol em Portugal, e eles são táticos. O treinador português é muito tático e exige muito dos seus jogadores. Eu, quando cheguei em Portugal, que saí do Fluminense e fui para lá em 85, eu aprendi a jogar com chuteira de alumínio enorme, com trava de alumínio enorme, em campos que eram molhados antes, porque naquela época já se molhavam os campos. Eles tinham 2 opções, ou molhavam muito o campo, ou deixavam o campo duro, parecendo uma pedra. Então, sabe, você aprende a muitas coisas, você vive muitas histórias, você vive de todas as divisões. Eu, graças a Deus, já joguei em todas as divisões do futebol, sei um pouquinho de cada divisão, já fui treinador de todas as divisões, a gente sabe um pouquinho, e como eu disse, quando eu saí do 17 para o 20 do Fluminense, eu saí do 17 melhor do que eu entrei, porque você, quando acha que sabe tudo, você acaba não sabendo nada, e eu aprendi muito com aqueles profissionais lá, o nível é muito alto, e agora no 20 você aprende mais, porque são garotos que já almejam uma outra situação, mas que te escutam, porque foi aquilo que eu falei, não adianta você chegar lá e não ter conteúdo. Eu tenho um pouquinho de experiência, principalmente nos zagueiros, eu dou muita moral para todos os zagueiros, porque zagueiro pode errar, zagueiro pode falhar, o que ele não pode é nunca desistir da jogada. Então eu falo isso para eles, é legal, é bom. Não, você tem muito conhecimento e eu acho que é muito legal o jogador de base ter uma referência. Você simplesmente campeão brasileiro,
campeão por onde passou. Dá boa noite para o Emerson Charles, também lá tem um canal muito legal, ele com o Enoque Júnior, rapaz, show de bola. E ele faz uma pergunta: Curitiba, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, para vocês, qual desses preocupa mais para o futuro? E quanto a Fluminense, o que o Duílio espera dessa temporada com a Libertadores? Vamos lá, o Fluminense é uma incógnita, né? O Fluminense foi uma incógnita no ano passado e isso foi a grata surpresa. Tanto é que os comentaristas, os analistas, os entendidos, não falaram da vitória do Flamengo, não falaram do campeão brasileiro, falaram do Fluminense, que quem merecia os parabéns era o Fluminense, porque, como você falou no início da nossa conversa, ninguém esperava. Ninguém esperava. Vamos ser sinceros, eu também não esperava, ninguém esperava. Nós esperávamos, pelo trabalho que vinha sendo realizado e pelo que conhecíamos internamente, que não iria, dessa vez, passar sustos. Mas, mesmo assim, começou a se passar muitos sustos, porque, de repente, ganhava-se de um clube de maior expressão e não ganhava de um clube de menor expressão. Eu penso que todas as equipes que disputam a Série A do brasileiro têm expressão, senão não estariam na Série A. Então, sabe, não há uma coerência em determinadas situações hoje, quando as pessoas dizem, mas o Bragantino, Red Bull Bragantino, não sei o que, não interessa, ele tem um grande time, grandes jogadores, e tem um menino lá que se despontou, foi eleito, ganhou muitos troféus hoje, ele ganhou vários troféus da CBF como melhor jogador, sabe, de tudo. Então, era uma grande equipe, e tinha um bom treinador, esse rapaz que treina o Bragantino, já treinou o Flamengo, já treinou outras equipes. No Bragantino ele conseguiu colocar em prática tudo o que ele queria, porque ele tinha jogadores para isso, e isso é uma situação que você tem que entender, e eu espero que o Fluminense também na Libertadores seja uma grata surpresa, porque está voltando, já esteve, agora eu acho que vai fazer melhor do que a outra vez, porque melhor é ser campeão, porque da outra vez bateu na trave. Se eu não tivesse tanta presunção, talvez já tivesse um título da Libertadores, mas agora, de repente, pode comer pelas beiradas também. E me preocupa esses clubes grandes. Eu vi o jogo do Botafogo, eu vi o jogo do Vasco, foi o jogo do Vasco que eu desliguei. Eu vi o jogo um pouquinho do Cruzeiro, eu vi um pouquinho do jogo do Cruzeiro, me deu pena, me deu dó do Cruzeiro. Parece que os jogadores não estão entendendo o que eles estão disputando, não estão entendendo o tamanho do Cruzeiro. O Curitiba é o maior do Paraná, o Atlético Paranaense tem um grande estádio, já foi campeão da Sul-Americana, tudo bem, já foi campeão brasileiro, mas o maior do Paraná continua sendo o Curitiba, não adianta. Se ele continuar sendo o Atlético Paranaense, o simples Atlético, não, mas agora é um Atlético com TH. Então, esse Atlético com TH é aquela história, vamos mudar, porque vai ficar parecendo aquele clube do Rio de Janeiro, a gente sabe, essas bobagens de pessoas que querem fazer alguma coisa para dizer que fui eu, e eu não gosto dessa palavra eu, porque no futebol você não ganha sozinho, somos nós, é a gente, e se você acha que você vai fazer sozinho, pode ter certeza que quanto maior você acha que é, maior vai ser seu tombo. Então preocupa, sim, os clubes grandes se reestruturarem, e naquela lista ali esquecemos do Goiás, que é um dos grandes clubes de futebol brasileiro também. Então, se você for ver, vai ser uma Série B muito disputada, e esperamos que as quatro equipes que subam consigam voltar bem para a Série A, porque precisa. Eu sou reticente, eu acho que a Série A do futebol brasileiro teria que ter, por causa da qualidade, 16 clubes, a Série B 16 clubes, a Série C 16 clubes, a Série D poderia ter um pouco mais de clubes, que aí seriam divididos por regiões, mas eu acho que ou você tem quantidade, e a quantidade nunca é legal, porque a qualidade vai cair, ou você tem qualidade para que o futebol brasileiro volte a ser aquele futebol que nós gostávamos de ver, batíamos palma. Eu lembro que, quando eu era garoto, eu estava brincando no quintal lá de casa, e eu estava todo sujo de terra já, e de repente a minha mãe tirou a bola de mim,
e eu comecei a ficar com raiva dela, e ela falou assim, agora você vai tomar banho, não sei o que. Eu falei, a senhora pode ter me tirado a bola daqui, mas a senhora escuta uma coisa, eu vou jogar futebol, eu vou ser um atleta profissional, vou jogar no Rio de Janeiro, vou jogar no Maracanã. E aí ela ficou olhando, depois que eu joguei no Maracanã, o Maracanã passou a ser, eu sempre brinco, quintal de casa, porque a gente jogava toda hora no Maracanã, mas no Maracanã de verdade. Aquele Maracanã para... outro dia eu estava falando com o menino lá da base, eu falei assim, é fácil você entrar em campo quando você tem 160, 170 mil pessoas. Ele fica olhando para minha cara, falou assim, o senhor jogou para 170 mil pessoas? Eu falei, joguei. Eu falei, a final brasileiro contra o Vasco, o antigo Maracanã, tinha pessoas sentadas na marquise. Tinha mais de 200 mil pessoas no Maracanã. Só que foi computado só o que pagou. Os demais não foram computados. Aí ele ficou olhando para mim e falou, e como é que era? Eu falei, fantástico. Você não se ouve. Ele, como assim? Eu falei, você não se ouve dentro de campo. Você, para falar com alguém, tem que ser na base do grito. Aí ele riu. Eu falei, hoje, quando tem um jogo e tem 25 mil pessoas, 30 mil pessoas, já acho uma coisa fantástica. Então, mudanças, novos tempos, e espero que essa pandemia acabe logo, para que a gente possa ter o público de novo, porque jogador não gosta de jogar em estádio vazio, se não é pelada do casados contra solteiros, duas equipes de camisa diferente lá e todo mundo gritando. Aí você vê que o futebol precisa de um pouquinho mais de educação também dentro de campo, porque você tem que instruir os seus jogadores, não ficar discutindo as razões do árbitro fazer isso ou fazer aquilo, ou xingar, ou discutir com o adversário, ou discutir com outro treinador. Talvez essa pandemia tenha deixado todos com os nervos à flor da pele, sabe, muita gente esgotada, e você vê, a gente mal acabou um campeonato brasileiro, a semana seguinte já começou os estaduais, e por mais que se tente frear isso, não, o estadual não vai começar, o estadual vai parar, vai embolar o estadual com o brasileiro, vai embolar o estadual com a Copa do Brasil, não sei se a CBF vai parar a Copa do Brasil, não sei se a CBF, já parece que estão querendo parar a Copa do Nordeste, sabe, tem que se pensar muito antes de tomar qualquer decisão drástica. O fique em casa, eu fiquei dois meses em casa, 2 meses sem sair de casa, eu e minha esposa, quando começou essa situação. E é chato, porque eu sou do grupo de risco, ela também. Então, nós nos cuidamos. Meu cunhado é médico. Ele falou, use máscara. Vou bater nessa tecla de novo. Eu sei que a gente é chato, mas use máscara, lave a mão com sabão e use o álcool em gel depois que você chegar em casa. Esse negócio da roupa, você chega em casa, não precisa fazer striptease na porta, não, gente. O negócio não é tão assim, não. O negócio é suas mãos e sua boca, o seu nariz e a sua garganta. Beba bastante água, sabe? São cuidados simples que todos nós podemos ter, e aí eu acredito que a gente vai vencer isso aí, porque eu penso que Deus está no controle de tudo, e uma hora ele vai dizer, agora chega, o meu povo está sofrendo demais, eu vou dar um refrigério. Com certeza, vai sim, em nome de Jesus. Vai Amém. sim. E a palavra tem poder. Você falou para sua mãe que ia ser jogador profissional e foi no Maracanã e brilhou bastante. E joguei na seleção. A seleção, exatamente. Outro dia eu entrevistei o Ellerson e ele falou que ele, pequeno, o pai dele falou assim, isso aqui vai jogar no Rio de Janeiro, vai ser jogador profissional. E ele chegou ao Fluminense, fez uma carreira muito bacana, depois não deu muito certo, mas foi campeão, aquele título de 95, quem era o goleiro? E agarrou muito. Graças a Deus. Grande o Ellerson. Então, o poder da palavra, a palavra tem poder. A gente tem que falar coisas boas e positivas e acreditar que Deus pode todas as coisas. A nossa live está se adiantando, está se alongando, mas a gente vai falar, não vou te tomar muito teu tempo não, mais uns 15, 20 minutos a gente encerra. Falei nele aqui, ó. O Ellerson aí. O Ellerson, acabei de falar em você, meu amigo. Grande abraço, meu goleiro. Seu pai profetizou que você seria goleiro. O William acabou de falar em uma situação muito parecida também de falar e o poder da palavra. Um abraço, Ellerson.
Meu amigo, a gente gosta de futebol e o torcedor ele é apaixonado, né? A seleção brasileira a gente pegava no colo, Copa do Mundo a gente pintava as ruas, a casa, era aquela festa, todo mundo se reunia, as empresas fechavam, liberavam, era uma coisa maravilhosa. Nas últimas Copas já não foi assim. A gente já não viu as ruas todas enfeitadas como antigamente. Por que você atribui isso? São os empresários que influenciam na convocação? São os jogadores que vão embora do Brasil muito novos e não criam vínculo com a torcida? Pela tua experiência, o que está afastando o torcedor da seleção brasileira? Uma falta de identidade. Nós estamos esquecendo que é a seleção brasileira. Só que, um abraço, Ederson. Eu vou só contar uma historinha. Nós treinamos a equipe dos atletas, eu treinava os atletas de Cristo, né? Que eram jogadores que estavam sem clube, não sei o quê, e o Ellison estava treinando lá junto e acabou sendo meu goleiro. Ele é uma figura fantástica. Sabe quanto é que a gente ganhava? Nada, a gente fazia por amor, todo mundo jogava, era muito bom, eu tinha um time muito bom, era muito legal. Eu penso que essa identidade da seleção brasileira foi se perdendo, porque parece que virou know-how. Para você ser convocado para a seleção brasileira, você tem que jogar fora do país. E se você pegar nas convocações, a maioria é de fora do país e vem aquele futebol burocrático, aquele futebol de toquinho, aquele futebol sem graça da seleção brasileira. Sabe, perdeu talvez essa situação da seleção brasileira ter perdido a graça e do nosso maior craque não ser um craque fora do campo também, não ser uma pessoa que você possa se espelhar, que os garotos possam se espelhar pelo positivo. Outro dia eu perguntei para o menino lá, eu falei, vem cá, quanto tempo você levou para pintar o teu cabelo de branco? Pô, eu levei 6 horas. Eu falei, foi caro? Ele falou, foi um pouco caro. Eu falei, por que você não pegou esse dinheiro que você gastou e não comprou uma caneleira para você? Porque isso que você tem aqui não é caneleira. Era um pedaço de papel recortado, era uma pedaço de caixa recortado que ele botava ali. Ah, não, a caneleira pesa. Com essa mentalidade não se chega a lugar nenhum. Então eu penso que a seleção brasileira hoje perdeu a identidade com o povo brasileiro. Convocações, muitas, não sei se equivocadas, mas sabe, não seriam as ideais no momento. Muitas desculpas para se convocar A, muitas desculpas para não se convocar B. Não há uma coerência. E depois você escutar o nosso treinador, que teria que ser um exemplo para todos os nossos treinadores brasileiros, falar de determinadas situações que às vezes não são legais, exemplo do Diego Costa, aquele menino do... fugiu o nome dele agora. O Diego Costa era o atacante do Atlético de Madrid, que teve um problema, o mesmo problema do Neymar, e aí o Neymar foi convocado e ele não. Então, sabe, essas coisas... O Douglas Costa? Douglas Costa. Excelente jogador, gosto muito. Sabe, muito bom jogador. Vai para cima, não tem medo, é habilidoso. Não tem, aí teve um problema de respeito dentro do campo, e aí o mesmo aconteceu com a nossa estrela, e 2 pesos, 2 medidas, ele não foi convocado, a estrelinha estava machucado, não rendeu, sabe, tem horas que a gente pensa assim, o futebol está se perdendo, as pessoas estão deixando de valorizar o que importa mesmo, mas eu acredito que vai chegar uma hora que alguém vai abrir o olho e as coisas vão mudar, se Deus quiser. Eu espero estar vivo para isso. Tá certo, espero também, você, eu, todos nós, em nome de Jesus. Tem outro dia, não sei se foi o Elzo ou se foi o Lico, eu perguntei por que o futebol brasileiro na base não revelava mais grandes jogadores, e um deles me falou que era o seguinte, hoje o futebol está elitizado. Antigamente, os grandes jogadores chegavam a pé, com a chinelinha de dedo, não tinha dinheiro. Hoje a garotada chega no clube com um empresário de carrão, a chuteira
que custa R$ 800. E antigamente, não, antigamente o garoto vinha da família muito pobre, muito humilde, e esses garotos formavam aí a base da seleção brasileira. Hoje não, a maioria dos jogadores, né, ele tá até, eu não lembro quem disse, mas o futebol está elitizado. Não é mais o garoto de periferia que é o craque. Hoje é o filho de papai que é o bom jogador, porque ele é grande, tem corpo, é alto, é preparado para jogar na Europa. Vai por esse caminho aí o fracasso do futebol brasileiro? Eu digo em Não. qualidade técnica ou não? Não, não. Eu acho que eu não digo nem fracasso o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, na minha concepção, ainda é o melhor futebol do mundo. Não, eu digo Tanto é não ter que. tantos craques, não revelar mais Não, craques. mas eles têm revelado sim, só que a gente às vezes não sabe. De repente o garoto joga uma partida numa equipe grande e daqui a pouquinho some, aí aparece num Shakhtar da vida, sabe? Então eu acho que não é por aí, não. Eu acho que não houve uma elitização, não. Houve sim um acúmulo de pessoas tentando achar um craque, mas como são empresários, empresário é aquela história. Tem uma história do Joãozinho com a professora, aí o Joãozinho todo dia chegava e dizia assim: professora, o Joãozinho sabe cantar. Aí a professora olhava para ele, passou uma semana fazendo, quando chegou na outra semana, ela falou: já que você sabe cantar, então agora canta. E o Joãozinho cantou, desafinou pra caramba, foi muito ruim. Ela falou: poxa, mas você não canta nada. Ele falou: professora, propaganda é a alma do negócio. Muito Então, bom. então muitas vezes vende-se um jogador, e eu vi um vídeo, tanto é que eu perguntei para a pessoa que me mandou se ele tinha acelerado o vídeo. Toda vez que o garoto pegava na bola, ele parecia um avião. Saía, vum, vum, parecia uma Ferrari. Vum. Eu perguntei para ele: vem cá, você acelerou esse vídeo? Eu tô achando tudo meio estranho. Aí ele riu. Sabe, eu acho que não é por aí. Você vê o vídeo, você vê hoje essas coisas que são filmadas dos jogadores, mas se você for levar em conta, todos são craques. Aí você olha um detalhe, outro detalhe, o cara manda um vídeo de atacante que não faz um gol. O cara manda um vídeo de um zagueiro que não sabe subir de cabeça. Ele só passa para o lado, divide, e uma bola de cabeça na área ele não sobe, nem no ataque, nem na defesa. De um volante que pega a bola e não joga para frente, só joga para trás, só joga para trás, só joga para trás. Então são detalhes, ele vai dizendo: não, esse não dá, esse não dá, esse não dá. Tanto é que eu tive um amigo meu, ele continua sendo meu amigo, ele falou: poxa, todos os meus jogadores que eu te apresento, você diz que esse não dá. Eu falei: o dia que tu me apresentar um jogador de verdade, eu vou dizer que vai dar. Eu vou dizer que vai dar. Você me pede sinceridade. Eu dizer o que você quer escutar não conta comigo, não. Por isso que a gente é amigo. Porque, sabe, vou dizer uma coisa: esse negócio de ser amigo para dizer para o cara que escutar o que ele quer aqui, sabe? Fala para mim que eu sou bonito. Não falo. Não falo, pô. O cara tem uma verruga no nariz. Eu vou dizer que o cara é bonito? Amigo é aquele que fala a verdade, né? Amigo... Por isso que eu tenho poucos amigos. Não tenho muitos, não. É muito complicado. Tá certo. O Vitor Costa é meu amigo, jornalista, fez graduação comigo, e ele diz aqui que do Duílio jogou muito, mano. Forte abraço. Forte abraço. Vou acreditar que eu joguei, hein, Vitor? Tá vendo? Isso aí você não tem como disfarçar, porque todo mundo viu, aí fica complicado. O que você mais aborrecia no futebol? Adversário desleal, dirigente caloteiro, concentração, muita concentração. O que não era legal no futebol? O que você não gostava menos? Concentração era o mal necessário, dirigente mentiroso é que era complicado. E eu sempre disse para essas pessoas, eu digo: fale a verdade. O jogador gosta que você dê uma satisfação, mas dê uma satisfação verdadeira. Não minta. Porque se você prometer para o jogador que você vai dar uma bala para ele na segunda-feira, você chegue com a bala para ele e dê a bala para ele. Não minta que você vai dar na terça, que você esqueceu. Ele nunca mais vai confiar em você. Então eu sempre detestei dirigente mentiroso, dirigente contador de história, dirigente que chegava lá e falava que ia fazer, ia acontecer. Teve uma vez eu estava de treinador e o cara começou a falar, eu interrompi, eu virei para ele e falei assim: vamos na boa, acabou a conversa aqui, vamos treinar,
porque você já está metendo os pés pelas mãos e o pessoal não está acreditando em você, você não vai fazer. Não vai fazer. E não fez. Não fez. E aí você tem que ter moral para convencer os seus jogadores a jogar por eles e pelo sonho que eles estão tentando conquistar. E muitas vezes você consegue, outras vezes você ajunta o grupo e fala como eu fiz. Não deixei eles treinarem, chamei o presidente e falei assim, se amanhã você não pagar o grupo, a gente não treina e não joga. Agora não são eles que estão fazendo greve, sou eu. Eu e os jogadores. A gente não treina mais e não joga mais. E no dia seguinte estava tudo lá. Então, muitas vezes você tem que tomar uma posição mais dura, uma posição mais redundante com aquilo que você prega para os jogadores, porque se você cobra, você tem que ter moral para cobrar, mas na hora de exigir dos dirigentes, você também tem que ter moral de dizer ou fazem ou os jogadores estão na minha mão e eles vão fazer o que eu mandar. Então é isso aí, eu acho que é por aí. Dirigente mentiroso é a pior coisa que tem, Roberto. É horrível. Tá certo. Não à toa que o seu posicionamento dessa forma, você é capitão por onde passou, campeão, multicampeão. Do que mudou as principais mudanças de quando você jogava para hoje? Aí eu botei aqui campo reduzido, que agora tem uma história do campo reduzido, super salários, hoje os jogadores ganham muito mais, a intensidade de jogo, o jogador também corre mais. Para você, o que mudou mais da época quando você era jogador para atual agora, o futebol? Tudo isso, teve coisas que melhoraram muito, a medicina melhorou muito. Antigamente você, quando machucava, demorava muito tempo, e quando demorava te infiltravam, você voltava para jogar. Hoje tem a recuperação, tem o tratamento, depois tem um recondicionamento para você poder voltar. Antigamente não tinha, se melhorava, já voltava para jogar. O campo, eles diminuíram, tiraram 7 metros de um lado e 5 do outro, quer dizer, tiraram 35 metros de campo, né, 35 metros quadrados de campo, ficou mais apertado. Por quê? Porque o sul-americano levava vantagem em cima do europeu, porque nunca jogava e nunca conseguia ganhar, porque os campos sempre eram enormes. E dentro disso, o sul-americano levava vantagem. Então, diminuíram o campo, cortaram a grama, deixaram a grama ralinha, começaram a molhar o campo, como fazem na Europa até hoje, molham. A grama tem que ter no mínimo tanto, a bola tem que estar não sei o quê, o nível do material mudou. Quando se encontra uma chuteira preta, você é a mão para o céu. O jogador que ou pintou toda para ganhar um patrocínio, ou ela é preta mesmo, a pessoa gosta, mas hoje ela é vermelha, verde, laranja, ela é de tudo que é cor de rosa, cor de abóbora. Aí, Vitor, sua experiência no Cazaquistão. Gente, foi um espetáculo minha experiência no Cazaquistão, Vitor. Foi campeão mesmo, foi demais. Eu estava aprendendo a falar russo. E teve alguma curiosidade sobre os costumes desse país que você se lembre? Olha, nós chegamos lá, eu cheguei lá, né, sozinho, primeira vez, depois teve uma homenagem, porque nós estávamos chegando, e o cazaque, ele é chinês com mongol. Então, o pessoal da Mongólia, o pessoal da China fundiu e veio o Cazaquistão. E o Cazaquistão era da antiga União Soviética. Era um país do bloco de ferro. E tinham grandes treinadores e grandes atletas na época lá, e onde eu estava, que eu fui através da CBF para a Kazakh Corporation, e era para mim dar aula lá na Kazakh, para garotos de 6 a 8 anos, de 9 a 11 e de 18 para cima. O outro treinador pegaria essa faixa do meio. E nós chegamos lá e depois teve uma homenagem, uma festa, né, que era a festa da cidade, e nos convidaram para ir. E nós fomos lá. E o cazaque é muçulmano. E você não come de garfo e faca, você senta no chão. E eles tinham um tipo de um instrumento que era um bandolim, que tinham 2 cordas, mas tirava um som de lá fantástico. E a cantora da cidade, em homenagem a nós, cantou uma música, e eu pedi para o intérprete que estava do meu lado, né, traduzir, porque ela estava cantando em cazaque, que era a história de um casal que era apaixonado,
e que ele teve que sair porque ele tinha que caçar o alimento, e ele se perdeu, e ela achou que ele morreu, e ela começou também a morrer de tristeza, e quando ele volta para casa com a caça, depois de muito tempo, ela não estava mais, ela já estava morta, porque ela tinha morrido de tristeza. E, nossa, era uma música muito, muito triste, que a mulher começou a chorar também. E aí a gente tinha que comer com a mão, e eu com fome, eu não estava nem aí. Eu não queria nem saber. Os caras pegavam, e outro treinador comigo falou: nossa, eu falei, olha, vou dizer uma coisa para você, de fome nesse país eu não vou morrer, não. Aqui, ó, pegava com a mão ali, fazia um montinho, e lá para dentro, e aí tinha uma carne, e eu perguntei para ele: que carne é essa? Ele falou: essa carne é deliciosa, é carne de cavalo. Vixe, pra gente. Ela é meio durinha, mas é gostosa. Eu tava com uma fome, eu comi uns 6, 7 pedaços, tava bom demais aquele pedaço lá. Você não tem jeito, cara. Ou você faz, você lembra dos costumes, porque nós morávamos num hotel, que era da Kazakins, que a Kazakins tinha construído. O nosso estádio, onde nós íamos treinar, era numa bolha, de um material que tinha sido fabricado na Finlândia e Polônia. Então era uma bolha enorme, que tinham 4 geradores que mantinham o ar entre 2 camadas da bolha, não se podia fumar dentro da bolha, não se podia entrar com nada que fizesse fogo dentro da bolha, e no inverno, quando passava dos 40 graus negativos, ninguém podia sair, porque até 40 graus você podia fazer alguma coisa, depois disso não tinha como, você congelava. Então, quando era para treinar no inverno, vinha um carro, porque a neve chegava até os degraus do hotel, que cobria tudo de neve, o carro vinha, aquelas correntes na roda, pegava, levava a gente 200 metros até a porta do estádio, a gente entrava no estádio, eu dava o treino colado nos aquecedores, porque aquilo era quente, e no verão que chegava a 50 graus, as portas todas eram abertas para entrar um vento, e aquilo era muito seco. Então, sabe, curiosidades do Cazaquistão, de coisas que você comeu carne de cavalo. Nas viagens dos jogos, os jogadores perguntaram para mim: coach, está gostando? E eu falei: harachó quer dizer tudo bem. Aí eles assim para mim: au, era carne de cachorro. Maravilha, depois que você come, que eles te avisam. Mas, sabe, nada que você não tenha. Teve uma curiosidade, uma passagem. O vice-presidente, nós fomos fazer um jogo, e ele virou para mim e falou assim: coach, você tem $300 para me emprestar? Eu olhei para ele, eu tinha $300 no bolso, dei para ele. Não perguntei para que era, mas fica a curiosidade. Aí daqui a pouquinho acabou o jogo, nós ganhamos o jogo de 1-0, tá? Eu falei assim: vem cá, para que se pediu os $300? Ele falou: eu pedi os $300 para o juiz não roubar da gente. Só isso, não era para a gente mais nada, era só para o juiz não roubar, porque o juiz já estava comprado, o juiz já estava com o resultado no bolso. Só que ele não roubou, a gente ganhou o jogo. Agora você imagina 2 equipes, 11 contra 11, num campo um pouquinho maior que um campo society. Coisa do Cazaquistão. Sensacional, Duílio, sensacional. A gente está chegando ao finalzinho, mandar um abraço para o Vitor aí, meu parceiro, meu amigo, amigão mesmo. Duílio, tem algum assunto que você queira falar, que a gente não botou na pauta? A gente está chegando ao final, mas tem tempo, a casa é sua. Se quiser falar de algum assunto de futebol, fica não, Roberto, a gente esqueceu de alguma coisa. Eu acho que foi tudo bem esclarecido, a gente falou bem algumas coisas, acho que falei demais algumas outras, mas eu espero que os nossos órgãos máximos entendam o que nós estamos passando. Não é pela fala de um treinador que tudo tem que acontecer. Eu acho que ele é um bom treinador, está colhendo os frutos do trabalho que ele vem fazendo, mas não é por isso que o futebol deve parar. Eu acho que tem muitas coisas aí que são muito essenciais para que você não entre em parafuso com o que está acontecendo hoje no Brasil, porque antes nessa nossa live aí começou um jornal de uma rede de televisão aí fazendo um estardalhaço que o Brasil era o pior país do mundo, sempre botando o nosso país para baixo, sempre colocando o nosso país numa situação, denegrindo a imagem do nosso país, denegrindo a imagem dos nossos governantes,
e não só do presidente, como de todos os governadores, denegrindo a imagem de todos que moram aqui no Brasil. O brasileiro parece que está querendo deixar de amar a pátria que ele vive, sabe, é muito difícil você ver isso num jornal. Eu acho que não é por aí, o caminho não é esse. Eu acho que nós temos que ter a noção do local em que nós vivemos, temos que amar o local em que nós vivemos. Eu acho que essa situação vai passar, então não adianta fazer... a tragédia está aí, não adianta ficar falando no ouvido das pessoas. Você escuta a mesma notícia às 6 horas da manhã, às 8 horas da manhã, no Jornal do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia vai até às 3, a mesma notícia fica rodando, depois chega no Jornal das 6, no Jornal das 8, e agora à noite, se você abrir a televisão também, no mesmo jornal, da mesma emissora, a mesma notícia, denegrindo as mesmas coisas. Então, parece uma lavagem cerebral, e a gente tem que ter muita noção do que está acontecendo no nosso país. Eu acho que o futebol é uma válvula de escape. Nós não podemos parar. Se pararmos, o país vai à falência. Não tem como. Não há como girar a roda monetária. Não tem jeito. Fui botar gasolina esses dias, 5,99,9. Gente, R$6 um litro de gasolina. Verdade. Não, mas o barril lá fora, o dólar, gente, eu não consigo fazer essa conta. Aí você vai ver um pacote de arroz está R$30, R$35. Um litro de óleo R$8. Promoção, R$8,99, só para não dizer 9. Cara, sabe? Então, feijão caríssimo. Não, então tá tudo muito ruim. E o futebol não foge disso. Muitos ganhando muito, poucos ganhando muito e não jogando nada, e muitos tentando chegar lá, também não jogando nada. E são coisas que você, hoje, é onde você vive, e tentando formar, além de jogadores, homens, porque, mais do que tudo, não adianta você formar um bom atleta se ele não for um bom homem. Um bom homem. Hoje, essa semana que vem, o auxiliar, o João, vai na escola porque 12 jogadores se formaram, passaram de ano e vão ganhar um diploma de terem se formado, porque continuaram tendo aula online e tiveram as notas que eram necessárias para passar de ano. Não passaram por baixo da porta, passaram porque estudaram. E eu sempre falo para esses jogadores, um jogador inteligente vale por 4, 5 dentro de campo, porque ele vai entender mais fácil o que o treinador está falando e vai executar com mais facilidade. A bola fica mais redonda. Então, sabe, eu acho que nós falamos de tudo. É um prazer sempre estar contigo. Você sabe que quando você quiser estar aqui, hoje demorei um pouquinho só para entrar, mas consegui entrar aqui pelo laptop, que foi mais fácil. E é tão simples, é só você clicar num, 2 botões que a coisa entra. Então, obrigado, Roberto, obrigado a todos que estiveram aqui, parceiros, amigos, pessoas de um nível muito alto. Então, eu só tenho que te agradecer essa oportunidade de a gente estar conversando novamente e ter essa amizade, se bem que é à distância, mas é uma amizade muito grande. Sensacional, você mora no meu coração. Eu vejo aí as suas postagens da sua família, eu falo graças a Deus, porque é bom a gente ver exemplos bons. Outro dia eu postei faço vários posts, outro dia eu postei que acho que era um dos maiores prazeres do ser humano, é ele poder se alegrar com o sucesso do outro. E quando a gente vê um mundo que quer sempre derrubar o outro, eu acho que um dos maiores prazeres, eu até botei, um dos maiores prazeres do indivíduo é ele se alegrar com o sucesso do próximo. E, claro, infelizmente, a gente vê tantas situações ruins, as pessoas torcendo contra, botando o pé para o outro cair, fofoca, aquelas coisas todas. Mas eu quero te agradecer de coração. Mais uma vez, foi show de bola. Você, como eu falei, você é craque na bola, é craque na vida. Então, a gente vai compartilhar esse vídeo. Dessa vez, eu não botei a camisa do Fluminense lá no teu post, porque eu quero compartilhar com todos os clubes que você jogou, para que todo mundo tenha o prazer de ouvir um pouquinho você. Por isso que eu pedi também o abraço, que a torcida pede, um abraço para cada uma das torcidas. Vamos compartilhar em todos os canais lá dos outros clubes. E eu quero dizer que, poxa, foi show de bola, é muito bom falar contigo. Como você fala, eu não te conheço pessoalmente, mas sou seu fã. Já era quando você jogava, agora mais ainda da tua humildade, do seu jeito de ser, uma pessoa família, uma pessoa de Deus, uma pessoa coerente. Que Deus abençoe os seus passos,
seu trabalho cada dia mais. Quando eu compartilhar lá, eu te marco, lá está lá no YouTube. E, meu amigo, a casa é sua, será sempre um prazer falar contigo. E, mais uma vez, que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Sou eu que agradeço. Deus te abençoe. Um bom fim de semana para você e para toda a tua família. Amém. Um abraço a todos que estiveram conosco. A gente vai postar a live lá no YouTube, no nosso canal dos Campos da Rede. Fiquem com Deus e até a próxima live. Boa noite.